Boa noite a todos, bem-vindos a mais este webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Eu sou a Cláudia Campos, coordenadora da comunidade, e hoje eu estou aqui com dois convidados, o Expert Elite Matheus Lima, especializado em infraestrutura, e o colega César Barbalho, nosso convidado de hoje da Sondotécnica, que vai apresentar um fluxo de trabalho entre nuvens de pontos para infraestrutura. Então, muito obrigado, Matheus e César, por prepararem este webinar. Muito bem-vindos à comunidade Autodesk. E eu agora passo a palavra para vocês, então. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí em mais um webinar, né? Dessa vez agora com um convidado bastante especial aí, o César. Como a Cláudia comentou, a gente vai fazer, na verdade, uma série de webinars, né? Vão ser várias partes ali. A gente está começando aqui com a parte 1 hoje. Cada uma delas vai ter um objetivo específico. E a gente vai sempre focar nessa questão das nuvens de pontos e as aplicações para a infraestrutura, né? Pelo menos aí num primeiro momento. Então, esse é o slide aqui da capa, né? O nome do webinar de hoje, então, é Fluxo de Trabalho com Nuvens de Pontos para Projetos de Infraestrutura, parte 1, sendo apresentado por mim, Matheus, e pelo César, que é o nosso convidado da Sondotécnica. Uma breve apresentação aqui. Eu trabalho com a parte de BIM e GIS, sou formado pela Universidade de Brasília, tenho pós-graduação na área de BIM. Trabalho hoje bastante com foco em infraestrutura rodoviária, implementação de BIM. Então, já vem aí com algumas experiências em relação a esse processo e essa forma de pensar que é o BIM. E também aqui o nosso convidado de hoje, que é o César. Se quiser falar um pouquinho aí, César. Bom, meu som tá bom? Tá bom? Então tá bom. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o César. Estou aqui hoje ao convite do Matheus. Faz tempo que a gente está falando de fazer uma exposição das nossas técnicas, nossa experiência juntos aí para a rapaziada da comunidade, né? É um prazer estar aqui. Minha formação é um pouco uma miscelânea, né? Eu tenho um perfil mais de coordenação. Eu sou técnico mecatrônico, engenheiro mecânico, engenheiro de produção. Tenho uma especialização em engenharia ferroviária, sou especializado também em BIM para infraestruturas, né? Fiz uma pós pela PUC de Minas e estou fazendo agora mais uma pós-graduação em desenvolvimento de sistemas de informações geográficas, né? Também lá na PUC de Minas. E, bom, tenho algum tempo de janela aí, algum tempo de trabalho, né? Comecei 20 anos atrás, a trabalhar já com projetos, né? Também já atuei um pouquinho em campo, sempre ligado ao setor de infraestruturas, né? Principalmente em ferrovias. Então, para resumir, basicamente é isso. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É isso. Vamos César, lá. deixa eu perguntar uma coisa. O Oi, pessoal está pode falando que perguntar. o seu som está meio baixo. Tem como Baixo? mexer alguma coisa? Eu também achei um pouquinho baixo em relação Pode ser o ao do Matheus, microfone. por Deixa exemplo. eu ver se ele está pegando o microfone da câmera, tá? Eu vou tentar Tá, ajustar aqui enquanto o Matheus faz a ok. apresentação. Beleza. Então, enquanto o César ajusta o microfone, Alô? só passando pela agenda, acho que está um pouquinho mais baixo agora do que estava antes, César. Nossa. Bom, Mas, segue aí. Quando eu for começar a falar, eu ah, tento de novo. acho que melhorou um pouco. Vamos lá. A agenda, então, da apresentação é... Primeiro eu vou passar o objetivo para vocês do webinar e fazer uma contextualização do que é uma nuvem de pontos, o que a gente pode fazer com ela. E eu vou passar isso, então, para o César na hora de falar um pouco sobre o Recap, que é a aplicação que a gente vai ver mais forte hoje, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Bom, o objetivo do webinar, então, é apresentar esse fluxo de trabalho com nuvens de pontos, especialmente no caso dos projetos de infraestrutura, mas como o pessoal já comentou aqui antes da gente começar a gravar, muita coisa se aplica também para edificações, tá? Então, nessa parte 1, a gente vai ver como a gente pode utilizar essas nuvens e as aplicações no caso de infraestrutura. Como a gente importa e a gente visualiza nuvens de pontos, no caso de hoje, de uma obra de arte especial, de um viaduto, lá dentro do Recap, o que a gente faz?
para melhorar a qualidade disso, fazer um tratamento desses dados, como é que a gente verifica essa qualidade, vai ser um pouco do que o César vai trazer aí para a gente. Então, trazendo uma breve contextualização aqui do que é uma nuvem de pontos nada mais é do que um conjunto de pontos, né, capturados para criar essas representações 3D de objetos ou de regiões, são pontos já referenciados, então essa questão do sistema de informação geográfica é bastante importante que o César comentou. Existem diversos equipamentos que trabalham com esse tipo de captura, bastante pelo princípio da fotogrametria, processamento de imagens e também pelo escaneamento a laser. Essas são as duas principais formas, né? Que a gente tem aqui um exemplo de uma nuvem. Então, quando a gente fala de nuvem de pontos, a gente pode capturar qualquer coisa, né? Desde objetos até superfícies. No caso de infraestrutura, normalmente o pessoal foca em objetos já existentes, né? Fazer uma captura das condições existentes. Tem uma diferença clássica que é importante da gente comentar, que o César vai mostrar essa aplicação lá no recap, que é a diferença de modelo digital de superfície para modelo de terreno. A diferença maior é que o modelo de superfície considera qualquer feição que a gente tem nessa superfície, né? Então, por exemplo, árvores, casas, postes, carros, pessoas, o que tiver passando ali na hora desse levantamento, isso entra no modelo de superfície. É um modelo que, digamos ali, mais bruto, né? E muitas vezes a gente refina isso para ter o nosso modelo de terreno, que vai, então, fazer essa filtragem, né, desses elementos que estão construídos ali, esses elementos existentes. Porque na hora de projetar, é esse cara aqui que a gente precisa, né? É esse modelo digital que é utilizado. Aqui é só um exemplo, né, de uma nuvem, então, principalmente para essa parte de tubulações, né, industrial, tem muita utilização de nuvem justamente por essa facilidade, né, de você capturar esse tanto de informação. Falando sobre o fluxo de trabalho, a gente tem um fluxo macro aqui bem simplificado para o pessoal entender a lógica do trabalho de nuvem de pontos, adaptado aqui de Oliveira. A gente tem as macroetapas da captura de realidade. Então, a gente tem o levantamento de campo. Basicamente, depois entra um mundo de processamentos e classificações. Existem muitas técnicas nisso. Se a gente fosse avançar aqui, eu e o César, a gente ia ficar o webinar só aqui no slide falando de técnica de processamento, é bastante coisa. E a gente utiliza esse produto para modelagem e documentação do projeto, né? Basicamente, esse é o fluxo macro que a gente tem. E existem alguns formatos típicos de nuvens, né? LAS com S, LAS com Z, S57 e outros formatos que a gente vai tratar esses dados a partir do levantamento, classificar isso e trabalhar isso no projeto. Hoje o foco do webinar está por aqui, né? Justamente nesse processamento e nessa classificação, que é o que o César vai mostrar. Então, rapidamente algumas vantagens, né? Uma representação fiel das condições existentes, com quantitativos precisos, né? Para infraestrutura a gente tira muito corte-aterro, e quanto mais precisa for a superfície que a gente vai tirar esse corte-aterro, melhor, né? Então, a gente tem sempre que balizar também com o nível de detalhe, pensando na elaboração de projetos, porque são nuvens muito pesadas, né, que exigem muito processamento, muito hardware. Isso possibilita a gente criar modelos que a gente chama de as-is, as condições existentes, né, exatamente do jeito que está, com todas as suas nuances, a partir ali da obra, né? Depois que teve a obra, aquilo ali está operando, a gente vai fazer uma captura para entender as condições existentes. Então, aqui é só alguns exemplos de algumas nuvens, mostrando realmente que captura tudo, né? Desde água de telhado, aqui a via, calçada, a parte de drenagem, tudo entra no levantamento e a gente tem que fazer esse processamento a partir daquilo que a gente quer utilizar ou aplicar, né, em cima dessa nuvem. Beleza? Então, aqui agora a gente vai para uma apresentação breve do Recap. O Recap é um software da Autodesk para visualização e processamento de levantamentos de campo. A gente pode trabalhar a extração de feições lineares, classificação de nuvens de pontos e várias outras operações, que é um pouco do que o César vai mostrar, que é só um spoiler, né, do que o César vai mostrar para vocês. E aqui uma figurinha de o que a gente pode trabalhar lá dentro, né, do tipo de dado. Basicamente milhões e milhões de pontos aqui já referenciados e a gente fazendo esse tratamento disso tudo. A gente vai passar por um estudo de caso, que é uma obra de arte especial, uma OAE, no Reino Unido. Foi um levantamento feito por esses autores em 2019. O equipamento é esse aqui, equipamento da Faro, com essa especificação, laser scanner terrestre. Está aqui a fotinha dele, com esse erro de 2 milímetros, mais ou menos 2 milímetros em 10 metros. E aqui tem um vídeo que mostra um pouquinho essa localização, né, de onde fica ali essa ponte que a gente vai mostrar
para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia de contexto. Então, é basicamente ali uma interseção, né? Parece que é rodoviária ali, tem uma obra de arte especial e é ela que a gente vai tratar aqui no recap. Beleza? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela e vou dar o espaço para o César começar a mostrar essa aplicação dentro do recap. Deixa eu dar um stop aqui. Muito Vai lá, bem. César. Como ficou meu som agora? Melhorou? Eu posso falar mais alto também. Mais ou menos, Mais ou menos. E agora? sinceramente. Ah, deixa eu ver onde A gente vocês está estão. ouvindo, ele só é um pouco baixo em relação aos outros, na verdade. Mas tá ok, César. Pode Tá ok, continuar. então. Bom, então vamos seguir aqui. Bom, pessoal, nesse primeiro webinar dessa série, tá, que nós estamos preparando aqui, nós vamos começar pelas operações básicas no recap e depois a coisa vai tende, né? Nós vamos passando para operações mais sofisticadas, mais complexas e vamos chegar ali no final a entrada desses dados nos softwares de projeto, né? Civil 3D, InfraWorks, Revit e por aí vai. Então vamos iniciar aqui pelo começo. Como o Matheus falou, temos alguns formatos de nuvem de ponto. Ele apresentou o nosso dataset, deu uma visão geral. Vamos fazer o carregamento dele, tá? Então, começando aqui, eu já recebi a nuvem de pontos. Então, eu tenho a nuvem de pontos aqui bruta, por assim dizer, para tratar. Eu vou iniciar o projeto, porque ela está num formato que não é o formato nativo do recap, ela veio em E57. Então, eu clico em novo projeto, importar, eu vou dar um nome para o projeto, posso colocar aqui webinar 0407. Opa, 0407, por exemplo. E vou escolher um lugar para armazenar isso. Ele aqui está referenciando o meu diretório do Docs, tá? Eu vou manter da forma como está, ok, e vou selecionar o arquivo a ser importado. Bom, eu vou navegar até a pasta onde eu tenho meu dataset lá, minha nuvem de pontos, tá? É essa daqui. Tem 1.48 GB de espaço em disco, né, que ele ocupa, do tamanho do arquivo. A partir daqui, surgem algumas opções, tá? Que nós vamos tratar mais à frente, mas eu vou explicar elas agora para vocês. No meu caso aqui, como isso já foi uma nuvem processada e agora a gente está falando de um pós-processamento praticamente, algumas opções podem não aparecer para a gente, tá? Isso pode acontecer aí para você também na hora que você estiver recebendo uma nuvem de pontos. No caso aqui, ele me dá aqui o recorte de intensidade. Intensidade é uma resposta à reflectância do laser, tá? E a gente usa isso para poder diferenciar materiais e características dentro da nuvem de pontos, ok? Se você já conhece o seu dataset e você já sabe o que você precisa em termos de intensidade, você pode fazer a primeira decimação da nuvem por aqui. O processo de decimar é tornar a nuvem menor em termos de número de pontos, mais leve em termos de ocupação do seu disco rígido ou do seu drive virtual, do seu CDE, etc., porém mantendo informações relevantes, né? Mantendo as geometrias lá para você poder trabalhar. Nesse caso, vamos fingir que eu não conheço esse dataset, então eu vou ignorar essa etapa aqui e vou para o avançado. No avançado, surgem outras opções para eu poder trabalhar essa importação. Primeira coisa, a grade de destruição. Tá? A grade de destruição, eu posso variar de 0 até 100 milímetros, até 10 centímetros, e ela vai estabelecer um espaço mínimo entre os pontos. Tá? Ou seja, você não tem esses pontos disciplinados na hora que você recebe a nuvem de pontos. Eles estão espalhados de acordo com o que o sensor conseguiu capturar. Aqui, você faz a limpeza dele pelo que a gente chama de voxel grid. Tá? Você vai colocar um espaço mínimo entre os pontos e a sua nuvem vai começar a ficar disciplinada. Vamos também ignorar esse passo, porque nós vamos fazer isso mais à frente no processo de decimação. Tá? Agora, o que nós não podemos ignorar aqui? No caso, a minha nuvem está já referenciada como o Matheus apresentou para a gente, lá no Reino Unido. E eu quero manter essa informação no meu arquivo. Essa informação pode ser colocada depois, mas na minha experiência eu já vi muitas vezes esse processo a posteriori dar problema.
tá? Às vezes ele não aceita você colocar a coordenada depois que o arquivo está convertido. Então, vamos fazer isso no começo. O sistema de coordenadas atual, em alguns casos, em alguns formatos, isso aqui é um E57. Eu já vi em casos de LAS ele identificar o formato atual aqui durante a importação, tá? Se ele não identificou, não tem problema, desde que você saiba com qual que você está trabalhando. Aqui no caso, o nosso código EPSG 27700 OSGB 1936. É esse sistema aqui, ok. Se eu tentar importar agora, como a coordenada de destino está vazia, ele não vai aceitar. Ele não aceita nenhum desses campos vazios. Tá? Eu poderia converter para algum outro sistema, não é o caso, eu vou manter. Então, eu vou colocar a mesma informação novamente. Tá? E pronto. Estou pronto para importar meu arquivo. Vou importar os arquivos. Tá? Esse processo de importação demora alguns minutos. Eu já fiz isso, então vamos fingir que eu segui adiante, vamos cancelar e vamos abrir um arquivo já de trabalho, tá ok? Eu vou suspender aqui o meu projeto. Atenção que quando você suspende o projeto, ele já criou o projeto, só que ele está vazio, tá? Então depois você vai lá na pasta onde você iria salvar e apaga o projeto antigo para não ficar, como a gente fala, juntando bagunça, tá? Eu vou passar aqui rapidinho essa janela para o outro monitor, porque eu vou ter que navegar aqui nos meus arquivos até chegar na pasta do Construction Cloud, tá? Só um instante. Esse tempo de processamento vai depender do tamanho da nuvem, né, César? Depende de uma série de Da fatores. densidade dos pontos, então é bastante variado, né? Não tem uma regra específica, né? Exatamente. Peraí que eu tô... Achei. Muito bem. Vamos abrir aqui fonte webinar. Ele vai sincronizar, porque é um arquivo que já estava salvo. Cada vez que você salva, fecha, se o seu arquivo estiver na Construction Cloud, ele pede para você sincronizar os arquivos de projeto. Tá? Essa daqui é a nossa nuvem, é a nossa ponte que nós vamos trabalhar. Tá? Então vamos examinar aqui o que a gente recebeu. Tá? Primeira coisa, ela está mesmo já referenciada, vamos conferir essa informação. Você vem aqui na aba de início, não precisa clicar, é só passar o mouse em cima, ele vai abrir aqui. Vamos em configurações e verifique se o sistema de coordenada vai estar declarado. Ele está declarado. Se não tiver, você declara. Em algumas ocasiões eu já vi esse processo, não dá muito certo. Mas aí você exporta, importa novamente e faz o processo, tá ok? Nessa tela aqui de opções gerais, você tem as opções de unidades, casas de precisão. Você pode aqui mexer no Field of View, né, no campo de vista. O corte da câmera, né, no plano próximo e no plano distante, tá? Cortar no plano distante é bom quando você tem uma nuvem muito extensa, tá? Não é o caso aqui. Aqui, padrões de arquivos, onde vai salvar os arquivos temporários. E no avançado, importante vocês conhecerem que tem essa opção de limitar o uso da memória, que em computadores que tem uma limitação de disponibilidade de memória, para você manter a estabilidade do sistema operacional, tá? Então, isso daqui é muito bom. Mas, normalmente, ele já configura no automático, tá? No meu caso aqui, eu não tenho problema com isso. Eu vou cancelar, já fiz a verificação que eu queria, tá? Bom, a nuvem, ela está bem íntegra, tem um probleminha de densidade aqui em cima do tabuleiro, mas nada que vai me atrapalhar o trabalho, né? É por causa das poses, talvez se eles tivessem feito mais uma captura aqui no meio, não tivesse esse problema. Não tem problema. Vamos dar uma olhada aqui no navegador de projeto que fica no canto direito, né? Esse botãozinho das layers aqui. Não tem nenhuma região de escaneamento. O local de escaneamento é a própria nuvem. Se eu trouxesse importação de várias nuvens diferentes, cada nuvem seria um local de escaneamento. E aqui eu consigo verificar quantos pontos tem essa nuvem. Se eu flutuar o mouse em cima, ele aparece para mim 63,97 milhões de pontos. Tá? Tá escrito bem pequenininho, mas depois você pega a gravação e dá o zoom, você vai ver que eu não estou mentindo. Não tenho ainda nenhuma anotação e também não tenho nenhuma classificação. Ok? Então, essa é a minha nuvem aqui. Primeira coisa que eu estou reparando aqui é que eu vou trabalhar para fazer a limpeza desses ruídos aqui, né? Ele está com muito ruído aqui na região aqui dos vãos, né? Também está com alguma coisa aqui sobre o tabuleiro. E eu gostaria também de, ao final disso daqui, classificar os elementos estruturais, classificar as regiões constituintes da ponte e filtrar a vegetação.
né? Pois bem, então vamos por partes. São muitas coisas para a gente fazer, né? Muitas etapas. Vamos começar aqui. Primeira coisa, reparem que ela, como está já referenciada, ela não fica ortogonal à tela, correto? Então aqui é bom a gente ou criar um sistema de coordenada do usuário ou rotacionar com relação ao norte verdadeiro, tá? Mudar a orientação dos planos. Se você tiver a necessidade de colocar um ponto de origem de projeto, às vezes tem, já participei de projetos que o cliente tem uma coordenada local e a gente tem que respeitar. Você pode fazer isso por aqui, ó. Você vai clicar no menu de configuração de exibição, vai navegar até pontos e vai atualizar a origem do seu projeto. Tá? Aqui ele vai pedir para você definir as coordenadas de origem. Se fosse o caso, vamos supor que eu quisesse aqui, esse cantinho aqui, ó, pertinho da onde deixar o estojo do scanner. Eu quero que seja aqui. Cliquei, ele alterou as coordenadas, ok? Se eu clicar novamente, ele vai trocar a coordenada novamente. Digamos que eu já esteja satisfeito. Então agora eu tenho que fazer a orientação dos planos. Ou eu aperto Ctrl no teclado, ou eu clico em visualização. Clicar na visualização aqui, no nosso caso hoje, é mais didático. Cliquei, ele trouxe para cá aqui o XYZ, para a gente ver que realmente ele alterou a origem, correto? E aí depois eu vou alterar a orientação. Pois bem, eu vou cancelar porque eu não desejo alterar a origem do projeto. Tá? Então cancelo aqui. Vou voltar lá porque eu ainda vou fazer a orientação dos planos, tá? Só que agora, em vez de eu clicar para definir uma nova origem, eu vou direto em visualização. Agora, ele, não sei se vocês conseguem enxergar aí na casa de vocês, mas ele traz aqui esse diálogo me falando os próximos passos, né? Para eu clicar em algum plano do modelo para orientar o eixo X, tá? Então, algum plano que represente a normal do X, né? Ou seja, um plano no sentido de Y. Eu quero essa face aqui da cortina aqui no encontro, da cortina, da viga, etc. Cliquei, reparem que ele fez uma seleção, ok? Ele fez, inclusive, a orientação dos eixos do meu projeto aqui, ó. Correto? Na hora que eu clicar em OK, ele vai orientar minha nuvem de acordo com a ortogonalidade que eu preciso para trabalhar. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa. Eu vejo muito usuário sofrendo com isso, né? Porque às vezes você vai fazer cortes e precisa ter uma referência ortogonal à tela para poder trabalhar, porque aqui não tem o snap, né? Então, fica aí a primeira etapa do trabalho para vocês, tá? Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é classificação entre solo e não solo, para daí então sim a gente seguir com a dizimação, tá? E por que nós vamos fazer a classificação primeiro e não a dizimação primeiro, tá? Aí é o seguinte, a gente tem um equilíbrio na hora de escolher esse workflow. Se você tem um limite de processamento, um limite computacional para trabalhar, então eu sugiro que você primeiro já faça a decimação. Se vai ser decimação automática, se vai ser voxel grid, se vai ser por intensidade, fica ao seu critério. Mas quando você faz isso, você trabalha com menos pontos, fica mais leve. Porém, quando você faz isso, você está arriscado a perder algumas informações da geometria, principalmente do solo, né? E dependendo da sua intenção de projeto, você tem que manter essas informações aí. Então, quando você não tem essas limitações computacionais, vai primeiro pela classificação e depois você passa por uma decimação, onde você consegue ser mais gentil com a camada de solo, tá bom? Nós vamos fazer tudo isso daí. Vamos lá. Primeira coisa, o processo de classificação. O Recap, eu acho que a partir da versão 2023 ele trouxe essa ferramenta que é muito legal, que é a classificação automática de solo. Quando você entra nela, ela te dá alguns níveis para você trabalhar. Ótimo, mais detalhes e personalizado, ok? Eu não encontrei ainda o detalhamento do algoritmo e das feições que ele leva em consideração para cada um desses itens, tá? Para cada um desses graus de detalhamento. Então, nós vamos fazer um teste com ótimo, outro com mais detalhes e também um com personalizado. Eu já fiz, vou trazer os resultados. Então, vamos focar aqui no personalizado, que é onde eu consigo manipular alguma coisa. Pronto. Cliquei em personalizado, ele me dá o diálogo aqui, ele quer tamanho dos detalhes do solo
e tamanho da janela de processamento. Tá? O tamanho do detalhe do solo é o tamanho dos objetos que eu tenho ali para serem detectados. Né? Se eu deixar isso daqui muito grande, objetos pequenos, ele vai passar batido. Né? E se eu deixar muito pequeno, eu vou levar muito tempo para processar e é capaz dele não entender. Por exemplo, se eu deixar... nos testes que eu fiz e nos meus workflows durante produção, um detalhe que eu não falei é que eu trabalhei num projeto grande de levantamento e digitalização de pontes, tá? Então, o melhor resultado que eu obtive foi 10 centímetros, tá? Porque ali eu consigo pegar guias, sarjetas, sabe? Esse tipo de componente, assim, que precisa manter o detalhe no projeto, tá? E a janela de processamento depende muito do tamanho da sua nuvem também. Aqui eu tive um resultado muito satisfatório utilizando 1 metro, tá? Então, configurei 10 centímetros para detalhes, 1 metro para tamanho da janela de processamento e clico em iniciar processamento. Mas eu já fiz isso, porque demora alguns minutos, demora de 2 a 10 minutos, tá? Para cada um. Então eu cancelo. Vamos abrir aqui direto na comparação desse trabalho aqui. Quando ele faz a classificação automática de solo, né? Ele vai classificar com diferentes algoritmos, e isso vai ter uma diferença na precisão e definição do que ele vai me entregar, tá? Então eu trouxe aqui as 3 nuvens, eu trouxe elas para o mesmo arquivo, como eu falei para vocês, cada nuvem é um local de escaneamento, a gente vai falar mais sobre isso, mas cada local de escaneamento pode ter múltiplas regiões, e as regiões podem permear diversos, e cada região pode ter vários objetos classificados, e por aí vai. Então, é muito interessante trabalhar com esses filtros. Vamos avaliar primeiro o nível ótimo da classificação do solo. Fica meio ruim para a gente enxergar assim colorido, porque tem muita sombra aqui debaixo do viaduto, né? Então nós vamos lá na configuração de exibição, modo de cor, vamos colocar em normal para avaliar. Então, o que a gente tem aqui? Não é um resultado bom ou ruim, é um resultado. E tem que ser avaliado, porque depende do que você vai fazer com esse projeto, tá? Bom, ele deixou uma lacuna aqui de informação, que provavelmente não, que não é que ele apagou, é que está classificado como não solo. Tá? Ele classificou aqui esse pedaço do encontro como não solo, e ele classificou aqui, tem um pequeno morrete, como não solo. E aqui ele fez um buraquinho aqui na nuvem, também classificou como não solo, mas aqui para mim obviamente era solo. Então, vamos ver aqui com mais detalhes. A classificação com mais detalhes me trouxe mais dados preservados com relação ao solo. Porém, ele ainda pegou um pedaço grande aqui da região do meu encontro, né? E aqui também ele está com um buraco. Né? Então tá bom. Agora vamos ver com o semiautomático, né? Que é com os parâmetros que eu forneci para ele. Alô? Eu ouvi um... Tá tudo bem? O som tá ok? Tranquilo, É que tranquilo. Ok. eu vi um blip aqui. Bom, ele manteve as informações do solo bem preservado, manteve as informações aqui onde a gente estava tendo constantemente uma dizimação não, né, mas ele estava constantemente classificando como não solo. Aqui ficou legal no encontro, tá? Inclusive uma coisa que me chamou a atenção quando eu fiz isso daqui pela primeira vez é que eu conseguia ver legal aqui a região dos apoios, os aparelhinhos de apoio, tá? Muito bom. Então, fiquei satisfeito. Essa é essa é a classificação de solo que eu quero seguir. E a gente segue com a classificação C para o próximo projeto, tá? Para a próxima etapa. Bom, de novo, vamos dar mais uma olhada aqui para comparar. Essa daqui é com mais detalhes, né? Com mais detalhes ele sumiu alguns pontos daqui. E a nível ótimo, né? Que ele tirou algumas informações daqui de cima e daqui, tá bom? Bom, agora que a gente já escolheu com qual que a gente vai seguir, vamos abrir aqui. Muito bom. Agora nós vamos trabalhar a decimação dessa nuvem aqui para diminuir o tamanho dela, tá? Então, o que nós temos aqui agora? Ela está classificada em solo e não solo. Eu consigo manipular as classificações como se fossem layers, né? Então, eu posso travar ela com cadeado para não ter edição. Se não tem edição, eu não consigo selecionar os pontos. Ok? Então, isso é muito útil. Eu posso ligar e desligar.
ok? Bom, basicamente é isso. Então vamos tratar dos métodos de decimação, tá? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer a voxelização uma vez que a gente já carregou. Não existe ainda uma opção para você poder fazer a voxelização depois de carregado em operação. Você tem que fazer a exportação disso para então ele permitir que você faça. Então é isso que a gente faz. A gente vem aqui na aba de início, clica em exportar. Você vai escolher um formato, no caso pode ser o próprio RCP ou pode ser um RCS para depois você importar de volta, tá? Vamos trabalhar aqui com o formato RCP. Você vai dar um nome para ele, né? Webinar. É legal comentar, César, essa questão dos formatos, né? Que aí a gente importa num S57 e para trabalhar no recap a gente trabalha com o RCP, né? Perfeito. Eu posso exportar também no E57 se eu quiser aqui. Posso exportar no formato PTS também, mas aí eu vou ter que passar por todo aquele processo de importação de novo, tá? Como eu estou pós-processando essa nuvem aqui no recap, vamos manter num formato mais amigável, que não fica todo aquele tempo lá carregando e convertendo, né? Então vamos manter em RCP. Salvei. Aqui é que tem que tomar cuidado, porque aqui a gente corre para apertar o OK e passa batido essa engrenagemzinha aqui, tá? O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele vai unificar as suas nuvens de projeto. Então, se você tiver várias regiões, ele vai transformar em uma só e vai exportar para você. Por quê? O recap ele funciona exportando o que você vê, tá? Então, se você está com todas as nuvens, se você tem 5, 6 arquivos de nuvens aqui federados, abertos, e vai exportar, ele vai exportar um arquivo só com tudo aquilo que é visto na tela, tá? Então, é por isso que ele dá esse aviso aqui, para você ter ciência do que ele está fazendo. Não passou batida a engrenagem, eu vou na engrenagem e é aqui que eu vou ajustar a voxelização. Eu posso fazer isso na importação, como vocês viram lá no começo da nossa conversa, e posso fazer isso agora. Esse teste a gente vai fazer o máximo, a gente vai jogar para uma voxelização de 100 milímetros, que é 10 centímetros, ok? E aí você vai clicar, vamos lá, unifique minhas digitalizações. Eu já fiz isso, não vamos fazer isso agora, porque demora alguns minutinhos também. Agora, o que nós podemos fazer aqui ao vivo é o método de decimação inteligente, tá? Quando você vem aqui na aba início, debaixo do botão de classificação de solo automático, você tem a decimação inteligente. E aqui, o que ele vai fazer? Você vai informar em qual classificação está a sua camada de pontos que você quer decimar, que você quer tornar mais leve, e qual regra você quer aplicar para ela, tá bom? No caso aqui, são os pontos da camada 2, que está como fixar, mas é o solo, né? Que é o solo que foi bem classificado na classificação semiautomática que nós utilizamos. E eu vou colocar ele em outra camada, que é bom, porque eu posso avaliar. Se eu avaliar que o resultado foi bom, aí eu posso excluir a camada anterior e manter a nova, e reclassificar ela, enfim, gerenciar a minha nuvem de pontos, tá? Para esse teste aqui, a gente vai colocar em 15%, e vamos avaliar o resultado, tá? Ele vai deletar 15% dos pontos dessa nuvem e vai colocar esses pontos com menos 15% na camada 8. Clico em decimar e ele vai processar aqui. Como eu estou decimando um pouquinho, ele até que vai rapidinho. O tempo que demora para decimação depende de quantos pontos você quer deixar, de qual regra você vai usar. Aquela regra de 1 para cada X pontos visíveis, ela demora um pouquinho mais para processar. E aqui ele me dá essa informação de que X pontos foram removidos a partir de X pontos que estavam lá. Tá? Ok. E percebam que ele criou uma nova classificação aqui, que é a classificação 8 de pontos de massa. Isso daqui são os meus pontos decimados. Então, vamos avaliar aqui o que aconteceu. Aqui está o terreno e aqui está ele decimado. Então, ele diminui a densidade da nuvem de pontos. Vamos avaliar isso daqui, olhando as normais. Tá? Ele diminui, e a ideia é realmente diminuir, tornar mais rarefeita, mas sem perder características geométricas, né? Sem perder a possibilidade de você enxergar uma guia, de você ver um degrau, de ver um contorno. Tá? Então,
Não é um resultado nem bom nem ruim, é um resultado e tem que ser avaliado de acordo com o que você vai fazer. Muito bem. Outra forma da gente fazer isso, que é uma forma interessante, é o seguinte. Eu fiz na prática e vou mostrar para vocês, mas para ilustrar, vamos aplicar uma decimação de 5%, de 10%. Vamos decimar isso daqui tudo em 10%. Tanto terreno quanto a estrutura. Tá? Fiz em 10%. Vou exportar e na exportação eu vou colocar uma voxelização de 5 centímetros. Vamos avaliar o resultado da voxelização de 10 centímetros geral, de 15% geral e de 10% e 5 centímetros, tá ok? Então, eu já fiz isso. Vamos fechar aqui. Comparação. Muito bem. Aqui nós temos, novamente, 3 nuvens, tá? A primeira nuvem, ela foi geral, decimada em 10 centímetros. Aqui você pode reparar aqui que realmente ele fez um grid de 10 centímetros, tá? Deixou a nuvem bem disciplinada. Isso não é bom nem ruim. Depende, novamente, do que você vai fazer. Algumas características geométricas, quando você tem a nuvem assim, disciplinadinha, fica mais fácil, às vezes, trabalhar dentro de um software de projeto, de um Civil 3D, por exemplo. Isso daqui pode te beneficiar. Porém, para o meu uso aqui, está muito rarefeito. Não vai me atender. Ótimo. Vamos avaliar a de 15%. Na nuvem onde a decimação foi de 15%, o que acontece é que a decimação, eu também não tenho acesso ao algoritmo que está sendo usado. Então ele pode estar levando em consideração as normais ou ele pode ser randômico. O que acontece é que às vezes o resultado fica muito bom, às vezes nem tanto. No caso aqui, eu já tinha um problema do tabuleiro ser rarefeito. Ficou muito rarefeito. Vamos avaliar agora o último método, que é uma mescla dos dois. Ele foi decimado em 10% geral e um voxel grid de 5 centímetros. Então, esse me aparentou ser um resultado mais consistente. Tá ruim de ver? Não tem problema. A gente vem aqui nas opções, na configuração de visualização. Vamos até, deixa eu ver se eu não me engano, deixa eu ver aqui o tamanho do ponto. Deixa eu procurar aqui. É aqui no, não, exibição dos pontos. Tá? Em pontos, exibição dos pontos, eu posso aumentar aqui para 3 ou 4. Já fica bom para enxergar. Tá? Tudo bem? Então, são basicamente 2 técnicas e a terceira é uma mescla delas para você poder trabalhar para tornar mais leve. Mais leve quanto? Vamos dar uma olhada aqui. A primeira nuvem, ela está com 747 mil pontos. Começou com 56 milhões, né? Não é isso? Eu acho que era isso. A segunda nuvem está com 9,5 milhões, 9,6 milhões de pontos. A terceira nuvem, ela está com 1 milhão e 300 mil. Mas, para mim, na minha opinião, a terceira nuvem com 1 milhão e 300 mil pontos manteve mais informações relevantes do que a nuvem com 9 milhões de pontos. Tá? Vocês avaliam de acordo com os resultados que vocês esperam no dia a dia de vocês. Tá? Vamos para a próxima etapa aqui, que é a gente começar a limpeza e a segmentação. Vamos fazer com essa daqui mesmo. Bom, primeira coisa, a gente vai avaliar as rampas de cores. Né? Vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui em termos de organização para essa nuvem. Tá? Se eu for levar isso daqui para o Revit, eu gostaria de iniciar meu desenho no Revit, colocando ela no lugar e distribuindo os níveis. Então vamos dar uma estudada nos níveis que eu encontro aqui. Vamos fazer a análise da elevação dessa nuvem. Então você vai vir aqui em cores, elevação. Ele trouxe aqui, essa daqui está com coordenada relativa. Eu vou abrir outra aqui, que ela vai trazer em absoluto. Deixa eu voltar aqui. Passo 5. Vamos lá. Elevação. Não, ela trouxe relativo também, mas dá para a gente seguir, não tem problema. Bom, eu gostaria de marcar o nível do tabuleiro, o nível dos encontros ali na minha estrutura e o nível do pavimento aqui. Como é que eu posso fazer isso visualmente para exportar uma imagem para mandar para o pessoal dar uma olhada, de repente um conceito, né?
Bom, primeira coisa, para eu poder olhar ela de lado, o normal é o recap ele tá com a perspectiva ativada, né? Então você vai vir aqui em visualização e vai desativar a perspectiva. Dessa forma, ele vai ficar paralelo, né? Para você poder fazer essa manipulação. Ativei a minha escala de cores. Aqui, bem fraquinho, tem uma engrenagem. Aqui eu vou escolher uma escala. Eu posso criar um novo gradiente. Eu vou criar um novo gradiente. Primeira coisa que eu vou fazer com esse novo gradiente que se chama rampa 1 é renomear ele. Então eu venho aqui e renomear a rampa. Vamos colocar aqui, por exemplo, nível projeto. E agora eu tenho que definir os intervalos, tá? Bom, os intervalos padrão são suave, passos, estriado, 256 32 cores. Estriado, ele ajuda um pouco a visualizar a delimitação entre as faixas por causa do contraste, né? Fica mais forte. Agora nós vamos usar passos, tá? Percebe aqui que é legal. E por que nós vamos usar passos? Porque nós vamos customizar essa escala aqui, tá? Ele está utilizando o intervalo. Vamos voltar aqui. Cliquei em intervalo para definir o intervalo das grandezas. Ele está usando a caixa de corte, né? Do limite. Eu não quero isso. Eu quero um intervalo personalizado, onde o ponto mais alto vai ser aqui na copa da árvore. Então eu cliquei lá para obter o ponto, vou clicar aqui, a 7,7 metros de altitude. E o ponto mais baixo, eu sei que aqui, nesse cantinho da minha nuvem, é o ponto mais baixo. Pronto, a menos 5 metros do ponto zero, né? Não sei se vocês lembram, mas o ponto zero de projeto era bem no centro da ponte aqui, onde estava o nosso XYZ, tá? Aí aqui é a forma dele aplicar essas cores, tá? Os pontos que tiverem acima de 7.7 ou abaixo de 5.1 vão aparecer com os valores mínimo e máximo, né? Então para cima disso daqui vai aparecer roxo e para baixo disso daqui vai aparecer vermelho, tudo bem? Maravilha. Agora eu vou manipular essa escala aqui para poder ter as informações de uma forma relevante para eu trabalhar. Se eu uma coisa, toda vez que eu clicar, orbitar, andar, ele vai desabilitar a edição. Então eu volto aqui, editar atual. Eu quero que a copa das árvores seja representada aqui pela corzinha azul. Vou trazer para cá. Ou melhor ainda, eu não quero esse tom de azul. Então eu clico, seguro, trago para fora, ele sai. Se eu precisar colocar mais uma divisão, uma cor, eu clico aqui, ele vai trazer uma outra cor. A princípio ele traz randômico, mas você clica em cima da setinha, você pode escolher aqui. Eu quero trazer meu azul de volta lá, o azul escuro de volta. Ok, tá? Então, de novo, vamos remover ele daqui. Eu quero até o guarda-corpo mais ou menos ali. Eu quero até o guarda-corpo. Aqui está um pouquinho ruim de buscar essa setinha aqui embaixo. Aí, consegui. Aqui eu quero só pavimentação até a altura do Hayward, tá ótimo. Eu quero fazer uma divisão aqui para marcar a altura aproximada ali dos encontros. Então eu clico aqui, ele vai trazer outro tom, cliquei de novo sem querer. Vamos mudar essa cor aqui, senão fica muito parecido. Vamos colocar aqui um laranja, quem sabe? Laranja. Ok, muito bem. E eu vou subir esse daqui um pouquinho, tá? Agora, eu quero labels no lugar certo, tá? A princípio ele vem com uma escala de labels fixa. Significa que quando eu clicar, ele vai dividir e vai colocar mais, tá vendo? Não é o que eu quero. Eu quero os labels exatos, tá? É o mesmo sistema. Clica, segura, joga para fora e ele tira. Se eu clicar em cima do label, ele vai me dar as opções aqui de legendas fixas ou flutuantes. Ou você pode editar aqui também. Você pode editar o número de legendas, arredondamento, né? Eu vou colocar flutuantes, nenhum arredondamento. Ok. Agora, onde eu clicar, ele vai fixar. Deixa eu tirar essa daqui. Eu quero um label aqui, eu quero outro aqui, eu quero um aqui, eu quero mais um aqui e eu vou remover esse daqui. Salvo a minha escala de cores. Pronto. Quando eu quiser consultar, ela está aqui. Então eu tenho o espectro geral e eu tenho aqui a escala de cinza, eu tenho etc, né? E o meu nível de projeto está salvo aqui. Ok? Essa configuração fica salva no seu recap local, ela não fica salva no arquivo, tá? É uma configuração de visualização. Muito bem.
Vimos isso. Você pode vir aqui e exportar uma imagem do seu projeto, colocar numa documentação. E, muito bem, agora vamos para uma parte mais técnica. Vamos avaliar aqui os ruídos, tá? Eu quero ter o assessment desses ruídos aqui, eu quero ver o que está acontecendo. Bom, normalmente os ruídos são áreas de pouca intensidade. Então, a gente vai dar uma olhada na intensidade. Vamos aqui em aplicar as cores, vamos dar uma olhada na intensidade. Olha só, ele já me deu aqui uma mudança, a gente já consegue identificar um certo padrão, né? Vamos alterar aqui a escala. Eu vou criar um novo gradiente, se for o caso, tá? E agora, diferente de passos, eu quero manter ele no estriado, tá? Quanto mais baixo a intensidade, maior a chance daquele ponto ser pertencente à categoria de ruídos, tá? Então, vamos brincar com essa escala aqui, ó. Eu vou editar ela, editar a atual, vou renomear ela para ruído, ruído, e vou editar o seu intervalo. Pois bem, como eu falei, menor intensidade, maior chance de ser ruído. Então eu vou diminuir aqui. Eu passei para 80. Mas olha só, pense comigo. O que está acima de 80 está usando a cor do máximo. Isso não me ajuda na identificação visual do que está acontecendo, não me ajuda no diagnóstico. Então eu tenho as opções do que fazer com os pontos fora do intervalo, ok? A princípio, vamos ocultar os pontos que estão fora do intervalo. Olha só que diferença que dá agora que a gente desce. Para 50% de intensidade, ele vai deixar só o que está, né, abaixo de 50%. Como eu já conheço meu dataset, eu sei que os meus ruídos estão ali na casa dos 20%, de 15% a 20%. Então, eu isolo em 20% e é isso que eu tenho de ruídos, ok? É isso que a gente vai procurar eliminar do nosso desenho aqui, da nossa nuvem de pontos, desculpa. Agora, se eu tentar eliminar esses pontos agora, eu vou deletar os pontos que estão invisíveis também, porque isso daqui é só visualização, tá? Não é um filtro por si. Nós vamos usar ele para nortear o nosso trabalho de limpeza. Então, vou voltar aqui, vou editar o atual, o intervalo, e vou colocar em utilizar valores RGB. Tudo que tiver fora do intervalo, ou seja, acima da densidade de 20%, vai estar com a cor original. Dessa forma, eu estou vendo o que eu estou fazendo. Agora vem a parte, vamos dizer assim, da ação, né? A gente vai colocar numa vista aqui que favoreça o nosso trabalho. Eu vou chamar uma caixa de corte. Tá? Poxa vida, eu orientei os eixos, tudo, mas a caixa de corte não está orientada, não está legal. Não tem problema, clica em redefinir, desde que você tenha orientado os planos de trabalho, como a gente fez no começo. Pronto, ficou ortogonal. Se eu clicar numa face e puxar para lá e para cá, ele vai trabalhar igual uma caixa de corte lá no Revit, né? Para poder pegar a face lá atrás, segura o Shift, clica e traz, tá ok? Aqui na frente, opa, apertei o Shift sem querer, peraí, gente. Vou trazer ele para cá. Esse daqui, segura o Shift, eu vou trazer para cá. Agora eu vou isolar a parte de cima, para ficar só os ruídos. Vamos avaliar aqui. Esse piso, essa pavimentação, ele tem duas inclinações, né? Não tem problema. Para inclinação, primeira coisa eu vou trazer a face de baixo um pouquinho mais próximo para poder ver o que eu estou fazendo. Segura o botão Ctrl do seu teclado, clica na aresta e aí ele vai aparecer ali no centro o eixo de rotação. E aí você vai alinhar a sua caixa de corte ao plano. Vamos fazer no outro sentido agora, para ficar legal. Aqui agora eu vou ter que fazer por essa aresta aqui. Segura o Ctrl, clica e ele me dá a inclinação. Deixa eu ver aqui. Segura o Ctrl. Muito bom. Perfeito. Confirmo. Agora eu tenho esse material aqui segregado para eu trabalhar, tá? Tem um detalhezinho só aqui, que é para não correr nenhum risco de apagar informação relevante. Confirmei. Muito bem. Agora eu vou apagar. Agora vem a parte fácil, né? Métodos de seleção. Plano, cerca e janela. Plano a gente vai falar já já na hora que a gente for classificar o tabuleiro. Janela,
é normal, né? Igual no CAD, clica e arrasta, se bem que no CAD é clica, clica, né? Então, selecionei. Se eu quiser dar o append na seleção, se eu quiser aumentar essa seleção, eu tenho que segurar o Shift, aí vai aparecer o sinalzinho de mais no mouse e aí eu consigo selecionar. Tá? Esse processo aqui não tem limite para objetos para serem selecionados, desde que você segure o Shift para aumentar a coleção de objetos. Se eu selecionar fora, eu perco a seleção que eu estava fazendo. Tá? Então, de novo, aqui, seguro o Shift. Opa. Muito bem. Em vez de apagar, vamos aproveitar aqui e já fazer o exercício de classificação. Então, você vai clicar em classificação. A partir da versão 2024, você pode fazer classificação manual dos pontos. E aqui você vai escolher uma categoria, né? Uma classe. Eu vou colocar na última para não fazer bagunça. Vou atribuir e pronto. Está classificado. Limpa a seleção. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no navegador de projeto. Ele criou aqui o reservado. Eu vou clicar 2 vezes no nome do reservado e vou editar para ruído. Perfeito. Feito isso, aí a gente sobe e faz... primeira coisa, né, a caixa de corte nós vamos redefinir. E aí faz a classificação sobre o tabuleiro. Eu já fiz isso, vou mostrar o resultado para vocês. Deixa eu achar aqui... Muito bem, aqui já está por classificação a visualização, tá? Tá ruim, né, de enxergar, o contraste não está legal, não tem problema. Vem aqui nas configurações de exibição, configurações de iluminação, lados da iluminação. Normalmente o duplo é uma boa escolha. E aí ele melhora o contraste ali para a gente poder trabalhar, tá? Bom, eu classifiquei o que estava embaixo, o que estava em cima, o que estava de ruído. Vamos ver aqui o resultado dessa operação. Eu vou desligar os não classificados, vou desligar os de solo, mantém só esses aqui. Muito bem. E para apagar, como é que faz? Bom, para apagar você seleciona e vai excluir. Mas você só consegue excluir se não tiver nenhuma camada escondida, tá? Então, uma das formas de você fazer isso é você pode bloquear as camadas, né? E fazer a seleção aqui, ele vai pegar e aí você pode trabalhar. Mas tem uma forma ainda mais prática. O que eu quero remover é o ruído. Então eu vou apagar a classe de ruído, ele vai apagar os pontos que estão dentro da classe. Pronto. Limpei os ruídos da minha nuvem, né? Não está perfeito, mas a gente já deu uma boa limpada nela para poder trabalhar, ok? Agora, vamos trabalhar a região, ok? Segregação em regiões. Lá na apostila do professor Vitório, ele fala lá que é superestrutura, mesoestrutura, né? Infraestrutura. Aqui nós vamos fazer superestrutura, mesoestrutura e eu vou classificar aqui embaixo como interestadual, porque está passando uma rodovia interestadual ali, tá? Vamos colocar num ponto de vista que favoreça a minha visualização. Vamos checar aqui se a nossa visualização está em perspectiva, não é legal. Eu quero paralelo aqui, um ortogonal. Vou fazer a seleção por cerca. Então, eu vou pegar aqui a região só da super. Clico 2 vezes, ele fez a seleção. Não, não fez a seleção. Deixa eu limpar a seleção aqui, deixa eu ver. Eu acho que eu tô com... Ah, porque estão bloqueadas. Disfarce. Vamos lá. Cerca. Selecionou. Região, nova região. Tá? Aqui, superestrutura. Então, cada vez que eu selecionar um ponto dessa região, que eu mexer, manipular essa região, ele vai dar esse highlight colorido, tá? Posso limpar a minha seleção. Então, se eu vir aqui e selecionar, tá? Ele indica que há uma região ativa. Agora, eu posso manipular a região como se fosse uma camada de layer também. Então, eu posso bloquear essa camada, posso mudar a cor dela ou posso desligar. Vou desligar para não me atrapalhar. Agora, eu vou fazer a classificação das outras regiões, né? Pegou aqui a cerca. Vamos pegar esse aqui. Região, nova região, rodovia. Ok. Eu vou esconder ela. Opa. E aí eu posso fazer a classificação da região
da Meso. Peraí que ele travou no Orbit. Muito bem. Cerca. Esbarrei aqui no outro botão. Região, nova região, Meso. Ok? E você vai seguir com essa classificação conforme a sua conveniência, o seu projeto. Eu já prossegui com isso daqui, eu vou abrir a classificação de regiões completa para a gente passar para o próximo passo. Aqui, eu classifiquei, deixa eu ver aqui, superestrutura, a mesoestrutura, tá? Eu tomei cuidado de separar os encontros aqui do restante, a rodovia, né, interestadual passando ali embaixo, e o terreno, tá bom? Então isso é possível fazer na manipulação das camadas, você desliga uma, trabalha com a outra, trava uma, faz o filtro e vai selecionando o que é esta. Agora, nós vamos fazer a classificação, além de ter essa classificação aqui em regiões, nós podemos ter a classificação dos elementos. Vamos fazer duas classificações muito interessantes, tá? Que o pessoal gosta bastante. Vegetação e a superestrutura, o tabuleiro, para ser mais exato, tá? Então, vamos preparar aqui para a gente trabalhar. Para vegetação, eu vou desligar as outras regiões, porque já está bem gerenciável aqui. Aliás, minto. Primeira coisa que eu vou fazer é desligar os pontos que são considerados solo. Tiro o solo, vou travar por precaução, tá? Porque a minha classificação de solo já foi boa. Agora, eu vou procurar uma vista superior. Tá aqui, bacana. Deixa eu só ver como é que está a projeção. Muito bem. Agora vamos lá. Pode ser window, pode ser cerca. Aqui pode ser cerca. Aqui. Aqui. Seguro shift. Aqui. Aqui. Perfeito. Classificação. Vou escolher uma classe. São vegetações, eu vou... Vegetação média. Vegetação média, eu acho que atende aqui essa classificação. Atribuir. Pronto. Então, vamos lá. Quando eu tiver aqui os meus pontos de solo, agora eu posso desligar minha vegetação e trabalhar com o restante da minha nuvem, ok? Agora, eu vou trabalhar a minha superestrutura. Então, vejamos, não está tudo classificado, mas eu tenho as regiões. Eu quero deixar só a região da superestrutura. Então, vamos tirar a interestadual, a meso, deixa só a super, tira o terreno. Fica muito mais fácil de você manipular. Ok? Agora, vamos fazer seleções interessantes aqui por plano, tá? Como é que funciona a seleção por plano? Você dá uma profundidade para a seleção, dá alguns pontos, ele vai interpolar, vai fazer um plano ao infinito, e o que tiver para cima e para baixo na ordem de 50 milímetros desse plano, ele vai selecionar para mim. Então eu clico aqui, aqui, e aqui eu clico duas vezes. Ele selecionou alguns pontos. Tá? Deixa eu, se eu travar aqui, eu acho que eu não posso fazer classificação se eu tiver ponto travado, mas oculto sim. Então, ele selecionou para mim. Deixa eu ver aqui, cadê a seleção? A seleção não, perdão, pessoal, era para ter aparecido ali a opção de fazer a classificação e não apareceu. Eu travei alguma coisa aqui manipulando os pontos, eu vou resetar tudo. Tá, os pontos não atribuídos, eu acho que era isso. Agora sim. Bom, tem uns pontos aqui que eu não quero ver. Muito bem. Agora sim. Por plano, clica. Pelo menos 3 pontos, tá? Para ele interpolar e fazer o plano. Dá uma profundidade. Vamos avaliar aqui o que ele está selecionando. Ok. Classificação, vamos dar uma classificação para eles, vamos criar, se ele não tiver aqui uma classe, pode ser construção, ou você pode criar uma classe e renomear ela como eu fiz lá. Vamos criar aqui na classe 35 reservado, vou atribuir esses pontos,
Ele criou a classe 35 reservado. Eu vou renomear para tabuleiro. E aí você repete essa operação para os demais pontos. Se você apagar, é legal, porque conforme você vai selecionando, ele vai sumindo. Aí você não fica clicando na mesma área. Eu vou fazer só mais uma seleção dessa e vou mostrar o resultado final para vocês, que a gente já está chegando ao limite do nosso tempo juntos aqui. Esse plano inclinado, tá vendo? Plano inclinado, ele também seleciona. A última classificação que eu usei fica disponível para mim aqui. É muito prático. Então eu vou lá, clico, pronto, classifiquei. Ok? Resultado dessas operações. Vamos abrir aqui para vocês. Então, pois sim. A questão de regiões, tá? Vocês já puderam ver aqui que tem a questão do gerenciamento das regiões onde estão os pontos. E por classificação, esse daqui é o resultado dessa classificação que nós fizemos aqui. O que a gente tem aqui? Deixa eu tirar esse aviso da tela. Aqui eu posso aumentar e posso também maximizar, tá? Essa guia de explorador de navegador de projetos, tá? Se você clicar nesse botão, ele faz um undock, aí você pode colocar no outro monitor, etc. Então aqui a gente tem as classes, ó, não classifica, solo, vegetação média, asfalto, o railguard, calçadas e sarjetas, superestrutura tabuleiro, calçada e sarjeta, superestrutura do tabuleiro guarda-corpo, mesoestrutura pilares e mesoestrutura encontros, tá? Tudo gerenciável, se você precisar desligar ou ligar uma camada, alguma coisa, tá? Tudo por aqui. Vantagens de você adotar esse tipo de workflow? Bom, você estruturou a sua nuvem de pontos, você tem as informações organizadas, você pode organizar filtros. É claro que nós vamos explorar isso com mais detalhe mais à frente, mas Civil 3D, Revit, InfraWorks acessam essas organizações, cada uma, né, com seus senões. O Navisworks também tem alguma forma da gente poder tornar gerenciável o nível de ponto lá dentro. Tá? Então, é assim que um workflow que se mostrou muito útil, tá? no meu dia a dia. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês aqui, tá? Arranhamos a superfície do trabalho de nuvem de pontos, né? O Recap é uma ferramenta bacana para você fazer esse tipo de trabalho de entrada. E é isso, pessoal. Muito interessante, eu achei o recap. Confesso que fazia um tempinho que eu não via. É muito bom, muito evoluído, muito recurso bom. Bom, Cláudia, eu acho que a gente abre para 5 minutinhos para perguntas. Sim, Eu ia só deixar aqui o slide, né, que para o pessoal também que tem o fórum, e a gente abre para perguntas enfim, curiosidades que vocês tenham, pessoal. Como o César falou aqui, a gente só arranhou o assunto, né? A gente quis focar ali, deixar o César fazer essa explanação, mas nas outras partes a gente vai explorar isso como é no civil, como é no infra, como é no Revit, então vai ser bastante interessante. E a gente fica aí, se vocês tiverem alguma dúvida. A Priscila perguntou, já tem um cronograma para as próximas agendas, o pessoal está interessado. A ideia, Priscila, é fazer uma vez por mês, tá? Mas aí a data específica a gente vai definir provavelmente em cada mês, né? Porque vai depender da agenda e tudo. Mas essa é a ideia, né? O inicial aqui hoje, a parte 1, foi para a gente falar um pouquinho do recap. A gente trouxe aqui essa questão das vantagens, o que a gente pode fazer com isso, né? De novo, frisar aquela questão do processamento, né? Cada clique ali que o César falava, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já vou abrir para a gente ganhar tempo. Demora um pouquinho, assim, vai depender muito do equipamento que foi utilizado, vai depender do tamanho da nuvem, mas a partir dali, dessa classificação, desse tratamento todos que a gente faz, a gente pode partir para modelagem, né? Nossa matéria-prima ali refinada para modelagem, né, César? Isso tem desdobramentos lá na modelagem, pessoal, muito interessante, tá? Você consegue organizar filtros, você consegue organizar camadas, tá? Além de que, se você levar ao pé da letra,
Aqui, se o meu cliente ele quer receber a nuvem de pontos, eu agreguei valor para a nuvem de pontos para ele, e eu forneço para ele a nuvem de pontos com classificação dos elementos de projeto, tá? Porque é muito comum você falar de nuvem de pontos para expediente de topografia, cartografia, né? E a classificação é padronizada, mas é uma classificação que não abrange elementos de projeto específico. Estou trabalhando num projeto metroferroviário de grande porte, lá tem uma classificação específica de acordo com os componentes que tem lá na via permanente. Quando eu trabalhei nesse projeto grande de pontes também, tinha classificação específica para cada componente lá da ponte, né, com o nome técnico correto, tem as exigências do cliente. Né, então é interessante você saber como fazer, dar esse a mais para o seu projeto. Que também te ajuda na hora da produção, tá? Isso daqui não é só porque o cliente fica contente, é que isso daqui ajuda muito. Vocês com certeza já devem ter sofrido um pouco lá no Revit e no Civil 3D, tendo que usar a caixa de corte e mexer o plano para lá, para cá, para poder diminuir um pouco, porque a nuvem é muito grande, é difícil de gerenciar. Esse ponto que o César falou é importante. A gente saiu de 60 e tantos milhões de pontos, 50 e tantos milhões de pontos, para 1 milhão e pouco. Essa diferença do número de pontos na hora de importar para o software de modelagem faz muita diferença. A pergunta aqui do Gustavo. Bacana, teria um estudo já realizado, por exemplo, em uma usina hidrelétrica. Já viu algum exemplo disso, César? Gustavo, tem o mestrado, se eu não me engano, eu posso estar errando aqui, tá? E aí depois eu posso mandar. Eu não sei onde é que a gente responde as coisas depois por escrito, tá, Cláudia? Mas, se eu não me engano, o mestrado ou doutorado, eu acho que é mestrado, de um cara chamado Paulo Giavone, ele fez sobre usinas hidrelétricas. Eu li a tese dele, tá? Só não lembro se é dele, mas eu li essa tese e lá tinha algumas orientações gerais, tem muita coisa interessante lá. Não vai tão operacional assim quanto a gente fez aqui, mas vale a pena a leitura. Uhum. Esse ponto é interessante porque, principalmente áreas de difícil acesso, né? A gente consegue mandar um drone ou um equipamento ali que vai embarcado no drone para fazer essa captura e, assim, evita que uma pessoa vá num lugar perigoso, por exemplo. Então, é bem interessante. Para essa parte mais de infraestrutura de grande porte, né? Tem muita aplicação, né? Tanto em barragens quanto contenções, talude que está próximo ali de ter um deslizamento que está perigoso, o pessoal manda um drone, faz essa avaliação, então é bastante legal. Tem muita aplicação para a gente explorar aí. Legal. Muito bom. Mais Ok, mais perguntas alguma aí, pessoal? pergunta, gente? Se vocês lembrarem de alguma coisa depois aqui que a gente encerrar, vocês podem colocar as perguntas lá no fórum. Eu coloquei aí o link do Fórum de Civil 3D, tá? Aí o Matheus e o César podem responder lá, tá? E fica tudo registrado, organizado as perguntas por assunto, e vocês podem gerar uma conversa lá. Fica muito mais fácil de interagir, né? Então tá. Tá falando aqui no mudo, mas só, Ah, pessoal, então acho que é isso, né? Acho que o pessoal não tá com mais dúvidas, mas eu e o César a gente fica aí à disposição, pessoal. Quem quiser conversar aí no LinkedIn, no fórum, né? Só mandar lá. E Isso aí. só agradecer aí a participação de todo mundo, a presença aí do pessoal e para quem está assistindo aí também, gravado no YouTube, enfim, né? Só agradecer aí pela atenção e paciência de ouvir a gente falando aqui um monte de coisa. Esse negócio de comunidade de usuário é gostoso, né? Tô vendo aqui um monte de nome de amigos aqui, pô, pessoal. Um abraço aí, pessoal. é verdade, a gente tem até uns habituês nos nossos eventos. É verdade. Então, até a Tá próxima. bom. Eu agradeço o trabalho de vocês, César e Matheus. Muito obrigado por prepararem tudo isso mais uma vez, tá? Pessoal que assistiu aí, tá? E quem está no YouTube assistindo, aí embaixo do vídeo tem o link para o fórum do Civil 3D, onde vocês podem deixar a sua pergunta, tá bom? Obrigado Obrigado a pelo espaço, todos. Cláudio. Tá, valeu, César. Valeu, Matheus. Obrigado, Matheus. Um abraço, pessoal. Boa noite a Valeu, todos. pessoal. Até mais, boa noite.